minutos e a gente volta a falar das chuvas que atingem a região de Minas Gerais. Por isso, vamos receber agora o governador do estado de Minas, Romeu Zema. Boa tarde, governador. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Caterina. É um prazer estar aí com você. Infelizmente, num momento muito triste para o nosso estado, mas estamos aqui à disposição. Obrigada, governador. Bom, governador, a equipe de jornalismo da Jovem Pan, inclusive, tem acompanhado de perto a situação aí enfrentada em Minas por causa das fortes chuvas. Diversas pessoas já morreram até agora. A gente destaca, infelizmente, a tragédia em Capitólio, também o transbordamento do dique da barragem Nova Lima, ali região metropolitana de Belo Horizonte, que também causou muitos transtornos. Governadora, minha pergunta é a seguinte: na sua avaliação, mais do que nunca, o Estado precisa de uma ajuda, inclusive aí do governo federal? Quais as principais necessidades nesse momento? Bom, nesse momento, a nossa prioridade é o atendimento humanitário. Nós temos mais de 28.600 pessoas desabrigadas ou desalojadas e o Estado, a nossa Defesa Civil, juntamente com a Defesa Civil dos municípios, tem fornecido essa ajuda que consiste em um local adequado para essas pessoas ficarem até que as suas casas estejam devidamente sem água e posteriormente limpas, o fornecimento de alimentação, que envolve também cestas básicas. Muitas pessoas que estão retornando para suas casas ficaram sem nada, e ainda material de limpeza, material de higiene, colchões, que são necessários nesse momento. Então, nosso foco tem sido essa ajuda humanitária. Mas eu tenho mantido contato frequente com o governo federal e já acertamos, já recebemos valores aqui para que obras de reconstrução sejam conduzidas. Nós tivemos cidades que tiveram parte da área invadida pela água destruída, estradas que foram acometidas de deslizamento, pontes que caíram. Então, tudo isso está sendo recuperado aonde é possível, aonde já parou de chover. Agora, onde continua chovendo, nós ainda temos de aguardar, inclusive para poder fazer o levantamento daquilo que foi danificado e da necessidade. Mas quero salientar que o governo federal tem contribuído e o Estado também tem feito repasses para as prefeituras, e toda ajuda humanitária é fornecida assim que necessário. E nós só vamos ter esse levantamento assim que o sol voltar e nós tivermos condição de fazer um levantamento geral. Sem dúvida, governador, a gente sabe que, infelizmente, além dos estragos, devastadores causados aí pelas fortes chuvas, tem também a questão de doenças que podem se proliferar a partir delas, A gente cita a dengue, leptospirose, entre outros. O Estado está preparado para enfrentar aí uma possível crise sanitária em meio a uma pandemia de Covid, surto de gripe, tudo que a gente tem vivido? Como que está essa questão aí, governador, no Estado? Nós temos também monitorado, acompanhado de perto. Nós tivemos cidades onde o próprio posto de saúde, a unidade básica de saúde, teve invasão de água, chegou-se inclusive a perder vacinas, mas tudo isso tem sido equacionado. Eu posso te dizer que nesse momento a situação é de segurança, nós temos acompanhado todos esses casos que surgem para que a população fique bem assistida. E esses locais onde as pessoas estão sendo acolhidas, infelizmente, em alguns tem 50 pessoas, 80 pessoas, acabam sendo um foco para a gripe, para a Covid, que está com números bem elevados. E isso realmente tem dificultado o nosso trabalho. Mas quero salientar que, apesar desses números altos de gripe, de Covid, que tem ocorrido em todo o Brasil, a situação do sistema de saúde nosso é que ele está com boa margem de segurança. Nós temos acompanhado, apesar do número de casos ter elevado, o número de leitos disponíveis continua mais do que o suficiente e o número de óbitos também continua muito baixo, da mesma maneira que estava se comportando antes das chuvas.
Governador, a pergunta agora é de Paulo Pousonoff. Boa tarde, governador. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre um outro aspecto aí desse problema. A gente está falando muito agora sobre medidas, né, paliativas, emergenciais para mitigar aí o sofrimento das pessoas, mas eu venho sempre comentando aqui na Jovem Pan sobre a necessidade de um olhar de longo prazo, porque a gente tem tecnologia para conter essas águas, não é uma tecnologia assim tão difícil. Mas daí, sempre que se fala em grandes obras, por exemplo, de infraestrutura capazes de conter, de repente, o poder destrutivo dessas águas, a gente encontra oposição ferrenha, muitas vezes, do movimento ambientalista. Eu gostaria de saber se ao longo aí do seu governo, o senhor enfrentou essa oposição do movimento ambientalista em obras que visavam conter essas tragédias naturais. Afinal de contas, né, o raciocínio por trás da minha pergunta é que é muito fácil para os ambientalistas ficarem no sofá dizendo que tudo é culpa das mudanças climáticas, mas sempre que há algum tipo de obra, de grande obra, eles se opõem a elas ou criam entraves a essas obras. Sim, Paulo, isso que você fala realmente procede. Como eu assumi aqui um estado arrasado financeiramente, inclusive eu não cheguei a cogitar sobre grandes projetos, porque até 4 meses atrás nós ainda estávamos pagando o salário do funcionalismo público atrasado, parcelado, e depois de 6 anos é que nós conseguimos voltar a pagar em dia, inclusive o 13º, nesse último mês de dezembro. O funcionário público de Minas Gerais ficou 6 anos sem data, sem programação da vida financeira dele. E com muito sacrifício, nós conseguimos restabelecer. Mas sabemos que agora, inclusive, nós já temos análises sendo feitas aqui, que com a mudança climática, Paulo, nós vamos ter volumes de chuva intensificados aqui em Minas Gerais. Ou seja, vai cair um volume maior no mesmo intervalo de tempo. E represas aqui de água, de energia elétrica, que até então estavam adequadamente dimensionadas, nesse ano transbordaram. Em represa com 60 anos de existência, o vertedouro não foi suficiente. Então, isso significa que nós vamos, sim, termos de fazer obras aqui para essa nova realidade. E, além disso, é necessário, e há aí pressão, como você disse, de desassorearmos vários rios que, com o tempo, foram ficando com esse problema, de termos a construção de novas reservatórios de água para que parte do excesso em determinado momento fique represado e não vá rio abaixo, causando inundações. E esse tipo de projeto sempre enfrenta alguns obstáculos. Então, é muito cômodo. E eu completo o seu raciocínio, lembrando que o Brasil, nos últimos meses, tem acionado diversas usinas termoelétricas, principalmente porque Belo Monte e Santo Antônio não têm reservatórios, porque muitos que defendem o meio ambiente alegaram que eles seriam prejudiciais. E nós estamos aí queimando milhares de toneladas de combustível fóssil para poder fornecer energia para o Brasil. Então, realmente, precisamos ter decisões mais embasadas, mais técnicas e menos ideológicas. Governador, a pergunta agora é de Miguel Daúde. Governador, boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar o senhor pelo seu incansável trabalho nesse momento de socorrer os mineiros, né? E a minha outra pergunta o senhor colocou 28 mil desalojados e desabrigados. Quantos desses terão condições de voltar para suas casas e quantos ficarão sem casa? Miguel, esse número ainda está em levantamento, mas eu posso te afirmar que 95% para mais vão conseguir voltar para suas casas. Eu estive em diversas cidades do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, no norte de Minas, nas 2, 3 últimas semanas, acompanhando essa assistência humanitária. Visitei diversas residências,
O que aconteceu, na maioria dos casos, foi a família, a pessoa, perder todo o seu mobiliário eletrodoméstico, porque entra aquela água barrenta, suja, e dificilmente você consegue recuperar alguma coisa que foi atingida por essa água. E teve também casos de residências que desabaram, às vezes porque ficaram num local onde se criou correnteza, então acabou desabando. Mas, nesse momento, essas pessoas, como eu disse, estão tendo a devida assistência, e nós temos casos também de residências que não sabemos se vai ou não poder ser ocupada novamente, porque às vezes foi um dano parcial e você não sabe se aquilo é recuperável. Então, a Defesa Civil do Estado, juntamente com as prefeituras, estamos fazendo esse levantamento e em pouco tempo isso vai ser concluído. Aí sim, nós vamos saber se são 100 casas, se são 500, se são 800 que deverão ser reconstruídas e quantas serão necessárias. E vamos contar com recursos do governo federal, que já deixou claro que vai estar disponibilizando para esse tipo de situação. Muito bem, nós conversamos com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, muito obrigada pela sua participação, por nos atender gentilmente. Agradeço também ao Pozonoff e Miguel Daú.